Sabe aquela imagem que a gente tem da Amazônia? De uma selva virgem, intocada, onde a natureza manda em tudo? Mas e se essa imagem for, na verdade, uma grande ilusão? Hoje, a gente vai puxar essa cortina de folhas para descobrir uma verdade simplesmente incrível que está escondida bem debaixo dos nossos pés. Essa pergunta aqui é o ponto de partida de tudo. É uma provocação, né? Ela bate de frente com aquela ideia tradicional de descobrimento e força a gente a repensar. Será que a gente realmente conhece a história da Amazônia e das Américas? Pensa rapidinho, qual a primeira coisa que aparece na cabeça? Provavelmente algo como uma floresta sem fim, impenetrável, um lugar de uma beleza selvagem, claro, mas meio hostil para ter muita gente morando, né? Exatamente. A famosa ideia do inferno verde. Um deserto, só que de árvores, onde só conseguiriam sobreviver pequenos grupos nômades sem nunca deixar uma marca de verdade. E olha, essa foi a crença dominante por quase 500 anos. Só que é aqui que a história dá uma virada de 180 graus. O mito do Inferno Verde está desmoronando. A realidade é um monumento humano. A tal natureza virgem é, na verdade, uma paisagem projetada. E aqueles nômades primitivos? Pois é, eram de fato civilizações urbanas complexas. Vamos mergulhar nessa história. A primeira pista de que a história oficial estava errada apareceu há muito, muito tempo. Só que veio de uma fonte tão inesperada que foi simplesmente ignorada por séculos. Vamos voltar lá para 1542. Um frade espanhol, Gaspar de Carvajal, está na primeira expedição europeia que desceu o rio Amazonas de ponta a ponta. O que ele escreveu no diário dele não era uma floresta vazia, de jeito nenhum. Ele falou de cidades contínuas por quilômetros, de uma civilização vibrante. Mas o mundo não acreditou. Foi visto como um delírio, pura fantasia. Tentem imaginar a escala disso. 200 canoas, cada uma com 20 a 30 pessoas. Isso não descreve um grupinho perdido no meio do mato. Isso descreve uma sociedade organizada, populosa e com uma capacidade de mobilização impressionante. O relato de Carvajal ficou lá com uma nota de rodapé esquisita na história. Então, como é que a gente finalmente resolveu esse mistério? A resposta veio de uma tecnologia revolucionária que nos deu um novo par de olhos. A tecnologia se chama LIDAR. Para simplificar, pense em um tipo de radar, só que em vez de ondas de rádio, ele usa luz, pulsos de laser. Um avião sobrevoa a floresta disparando milhões desses pulsos, que passam pelas folhas, batem no chão e voltam, criando um mapa 3D incrivelmente detalhado do terreno. E aqui está o pulo do gato. Com o LIDAR, é como se a gente pudesse desmatar digitalmente a floresta. Pela primeira vez, conseguimos ver o chão limpo, as formas e estruturas que a vegetação escondeu por centenas e centenas de anos. E aí vem a grande pergunta, né? Se o Carvajal não estava fantasiando, o que a floresta estava realmente escondendo esse tempo todo? O que o LIDAR finalmente revelou pra gente? As descobertas foram muito além de qualquer expectativa. Não eram apenas aldeias, eram redes urbanas inteiras, verdadeiras cidades-jardim que transformaram completamente a paisagem da Amazônia. O que a gente vê são todos os elementos de uma civilização super sofisticada. Cidades planejadas, com praças conectadas por estradas largas e retas, pirâmides cerimoniais feitas de terra, plataformas enormes para erguer as construções, protegendo das inundações, e até uma engenharia hidráulica complexa, com canais e reservatórios. Isso não é obra do acaso, isso é puro planejamento. Vamos pegar dois exemplos incríveis. Lá no Equador, no Vale do Upano, encontraram uma ocupação de 2.000 anos. É mais antiga que muitas cidades romanas, com mais de 6.000 estruturas de terra. E aqui no Brasil, no Alto Xingu, uma rede de aldeias fortificadas que abrigava mais 50.000 pessoas. E o mais fascinante, eles não só viviam na floresta, eles a projetaram, criando a famosa Terra Preta, um solo super fértil, e até desenvolvendo criação de peixes em lagoas artificiais. Tudo isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se essas civilizações eram tão grandes e sofisticadas, para onde foi todo mundo? Por que foram completamente esquecidas? A resposta parece uma tragédia em 3 atos. Primeiro, a própria floresta, que com sua capacidade incrível de regeneração, simplesmente engoliu as cidades abandonadas. Segundo, e o mais devastador, a chegada de doenças europeias. Sem imunidade, as populações indígenas foram dizimadas. E, por fim, um preconceito científico que durou séculos. A academia decretou que era impossível ter grandes civilizações ali. Então, ninguém se deu ao trabalho de procurar a sério.
A escala da perda é uma coisa chocante. Estima-se que 10 milhões de pessoas viviam na Amazônia em 1500. Isso é mais gente do que havia em Portugal, a nação colonizadora, naquela mesma época. Ou seja, não estamos falando de um lugar vazio, de jeito nenhum. O colapso foi quase total. As doenças causaram uma queda demográfica de até 90%. Cidades inteiras foram abandonadas não por causa de guerras, mas porque simplesmente não havia mais gente suficiente para mantê-las. O mundo inteiro se desfez. Então, o que a gente faz com essa nova e avassaladora compreensão do passado? Isso muda tudo. Estamos literalmente reescrevendo os capítulos iniciais da nossa história. E este talvez seja o ponto fundamental. A floresta que vemos hoje não é natureza intocada. Ela é o próprio monumento. É uma paisagem cultural, uma gigantesca agrofloresta criada e manejada por incontáveis gerações. As árvores mais comuns, as clareiras, o próprio solo em muitos lugares, tudo isso é um legado. E por que isso é tão relevante hoje? Primeiro, porque valida as tradições orais indígenas que sempre falaram desses tempos grandiosos. Depois, desafia aquela ideia de que a civilização só aconteceu na Europa. Também nos mostra modelos antigos de como milhões de pessoas podem viver de forma sustentável na floresta. E, crucialmente, redefine a conservação. Se a floresta é um jardim, seus melhores guardiões são os descendentes dos jardineiros originais. A gente termina com uma reflexão. A verdade sobre a Amazônia esteve lá o tempo todo, escondida pelas árvores, só esperando que a gente aprendesse a enxergar. Isso nos faz pensar que outras realidades sobre nosso mundo e nossa história podem estar bem na nossa frente, apenas esperando pelas ferramentas ou pela perspectiva certa para serem reveladas. A história, ao que parece, ainda tem muitos segredos para nos contar.